Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora para não sei qual vídeo aula, uma lá na frente, capítulo 6, né? É a segunda parte, né, que a gente viu a gestão de banco de dados. Vimos aqueles bancos de dados relacionais, né? Agora, nessa aula, a gente vai ver os não relacionais, né, e a sua relação com o Big Data, né? A gente vai ver também o banco de dados e a tomada de decisão na empresa, mineração de dados e banco de dados e a web, né? Quando a gente fala na web, a gente está falando exatamente desse Big Data, né? São os dados que estão distribuídos por toda a rede. Tem um finalzinho, mãos à obra, mas a gente não vai, o Paulo aqui fazia uma prática em sala de aula ou em laboratório, não sei, a gente não vai fazer. Beleza? Então vamos seguir. Banco de dados não relacional, né? E o Big Data. Até 10 anos atrás, a maioria dos dados coletados pelas organizações consistia em informações transacionais, venda de um produto, pagamento de uma fatura, questões internas à organização, à empresa, né? Quando fala 10 anos atrás, o que a gente está falando? A gente está falando, o livro é de 2015, então mais ou menos 2005 até 2010, nesse período. Até esse período, mais ou menos, a informatização era principalmente interna à organização. Então, os bancos de dados relacionais eram os mais adequados, né? Como é que o livro fala aqui? A página 192. Né? Por mais de 30 anos, a tecnologia de banco de dados relacional tem sido o padrão, né? O livro aqui fala padrão ouro. É o padrão, né? A computação em nuvem, os volumes sem precedente de dados, aonde? Na internet, distribuídos na internet, as pesadas cargas de trabalho para os serviços web, novamente, internet, e a necessidade de se armazenar novos tipos de dados requerem tecnologias alternativas de banco de dados em relação ao modelo relacional tradicional de organizar os dados na forma de tabelas, colunas e linhas, né? O banco de dados relacional. Nessa rede, né, mundial, né, na internet, e o Big Data, ou seja, os dados aí que estão distribuídos, o banco de dados relacional não é o melhor, não funciona bem, né? Vamos ver por quê, né? Para esse propósito, as empresas estão adotando tecnologia de banco de dados não relacional, ou seja, se lembra que o banco de dados relacional tem uma forma específica de estruturar os dados, né? As entidades, os atributos, os tipos de relação entre as entidades, um para muitos, muitos para muitos. Nesse último caso, teria que ainda criar uma tabela intermediária, né, para fazer a ligação entre as duas entidades. Então, para você organizar isso, né, você usa essa linguagem padrão, que é o SQL, né, e aí organiza. Você tem que pré-organizar os dados. Mas e na internet? Os dados estão organizados? Estão, mas não para o acesso. Por exemplo, a minha empresa acessar os dados aí estão distribuídos em toda a net. Não estão estruturados, não estão relacionados em entidades, atributos e relação blá 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 blá. Não serve. Entende? Então, surgiu as novas tecnologias que eles chamam de NoSQL. O SQL é o relacional, né? Aquela linguagem padrão. O NoSQL é o não relacional. Os sistemas de gestão de bancos de dados não relacional utilizam um modelo de dados mais flexível e são projetados para gerenciar grandes conjuntos de dados em vários computadores distribuídos na rede, né? E para permitir que se aumente ou reduza facilmente o número de máquinas e o volume de dados. Então, eles são úteis para acelerar consultas simples a grandes volumes de dados estruturados e não estruturados. Esses NoSQL, né, esses gerenciadores de bancos de dados NoSQL, é claro que eles continuam tendo acesso aos bancos de dados relacionais, mas permitem que os não relacionais também sejam manipulados, acessados, consultados, né? Incluindo o que? Então, dados da web, óbvio,
de mídias sociais, gráficos e outras formas difíceis de analisar com ferramentas tradicionais baseadas em SQL, né? Existem vários tipos de bancos de dados no SQL, cada um com seu próprio comportamento, suas próprias características técnicas. Claro que o pessoal vai inventando, né, diferentes maneiras, diferentes técnicas, tecnologias. O Oracle NoSQL Database é um exemplo, assim como o Simple Database da Amazon, um dos serviços web da Amazon que rodam na nuvem. O Simple Database fornece uma interface simples para acessar serviços web que permitem criar e armazenar diversos conjuntos de dados, consultar facilmente os dados e retornar os resultados. Não há necessidade de predefinir uma estrutura formal do banco de dados ou alterar essa definição se novos conjuntos de dados forem adicionados posteriormente, né? Porque antes, quando você tinha o SQL, o banco de dados relacional, você tinha que estruturar ele muito bem antes. Se você juntasse mais dados, você tinha que reestruturar o seu banco de dados de novo para talvez fazer relacionamentos diferentes, reestruturar, né, hierarquicamente o banco de dados. Esses novos bancos de dados, né, esses novos gerenciadores de banco de dados no SQL, eles permitem que adicione mais dados sem ter que reestruturar tudo de novo, né? Uma vantagem, né, sem dúvida nenhuma. Vamos ver, aqui tem os exemplos. Bom, os exemplos, vamos ver aqui, ó, né? Aqui o resumo que eu falei, né? Uma explosão de dados. Além dos não estruturados, temos os semi-estruturados também. Então tem os estruturados, semi-estruturados e não estruturados, né? Da onde ele vem esses dados? Principalmente da web, né? Mensagem de e-mail, conteúdo de rede social, gráficos, imagens, né, que são difíceis de estruturar eles, de colocar eles dentro daquela, né, entidade, atributo, né, os relacionamentos lá do banco de dados tradicional. Claro, eles não são adequados, né, para aqueles bancos tradicionais, certo? Por isso, tem surgido essas alternativas, o NoSQL, né? Grandes bancos, quantidades grandes de dados, né? E que eles não estejam estruturados, óbvio. Não há necessidade de pré-definir, essa é a grande vantagem, né? E pode sempre adicionar mais. Então, os exemplos aí. Aqui no livro, a MetaLife, por exemplo, decidiu empregar o banco de dados NoSQL MongoDB, que é um dos exemplos, né? Esse gerenciador de banco de dados, ele é aberto, né? E serve para integrar rapidamente dados díspares, ou seja, dados muito diferentes, né? E fornecer uma visão consolidada do cliente. Então ele é voltado para cliente. O MetaLife, que ele dá o exemplo aqui, que usa esse MongoDB, é uma rede social. Ela é lá nos Estados Unidos. Aqui eu acho que não tem, né? Não sei se ela é muito conhecida. O banco de dados da MetaLife reúne dados de mais de 70 sistemas diferentes, incluindo sistemas administrativos, sistema de reclamação e outras fontes de dados, abrangendo dados não estruturados, semi-estruturados, imagens de registro de saúde e de atestados de óbito. MetaLife, desculpe, não uma rede social ligada à medicina, né? A hospitais, médicos, né? Desculpe, abrangendo dados de imagem de registro de saúde e de atestado de óbito. O banco de dados NoSQL é capaz de receber informações estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas, sem a necessidade do processo tedioso, caro e demorado de mapeamento, né, de planejamento do banco de dados, né, para serem normalizados dentro de um esquema rígido lá do SQL, né? Entidades, atributos e aqueles 3 tipos de relacionamento. Vamos ver. Aqui o exemplo, o Paulo aqui, eu já entrei nesse site aqui, esse vídeo aí mostra muito bem como é que funciona o MongoDB, super fácil de usar, né? Então, muito legal aí para dar uma olhada. 30 minutinhos, pô. Banco de dados não relacional e Big Data. O que é o Big Data, né?
é o termo usado para descrever um conjunto tão grandes que extrapolam a capacidade dos gerenciadores de bancos de dados típicos de armazenar e processar, né? Aqueles relacionais, né? Bom, mas antes de falar disso, vamos ver aqui os exemplos, tá? Antes de falar isso, vamos ver aqui os bancos de dados em nuvem, tá? Observem bem que até pouco tempo atrás, 10, um pouquinho mais, talvez 15 anos atrás, os bancos de dados, eles estavam aonde? Nos servidores da empresa, da organização. Essa era a regra geral. Por que era a regra geral? Porque não havia a possibilidade de você colocar os seus dados fora da sua empresa. Não era seguro, não era bom, né? Não tinha grande capacidade e era caro, né? Mas no momento em que existe que eles chamam, né, os data warehouse, né, os centros de informática, em geral dessas grandes empresas, né, Oracle, IBM, Google, Microsoft, uma vez que existe isso e eles oferecem um serviço de guardar os seus dados e é barato, a coisa muda, né? Eu não preciso mais ter os meus servidores próprios, cuidar, ter um batalhão de gente para cuidar dessa área dentro da empresa, né? Então, o banco de dados em nuvem, né? Minha empresa, pequena, média empresa, aluga, por exemplo, o serviço lá da Google, da IBM ou da Oracle, sei lá, né? Usa os servidores dele, usa o banco de dados, os gerenciadores de banco de dados que eles oferecem como serviço, né? Entre os serviços oferecidos pela Amazon e por outras prestadoras de serviços de computação em nuvem estão os mecanismos de bancos de dados relacionais, né? A gente vai ver que eles oferecem não só esses relacionais, mas oferecem os outros também, né? Os não relacionais, mas vamos ver só os relacionais. O serviço de banco de dados relacional da Amazon oferece isso, Microsoft SQL oferece, o Oracle Database, o preço é baseado no uso, claro, né, maior quantidade, né, menor quantidade. A Oracle tem seu próprio serviço de banco de dados em nuvem, Database Cloud Service, Microsoft Windows, blá blá blá, tem mais. Além dos serviços de gestão de dados baseado em nuvem pública, as empresas têm agora a opção de usar bancos de dados em nuvens privadas, né? Você aluga aquela e ela se torna privada só dela, né? Alguém aluga, em vez de alugar para um bando de empresas, em geral pequenas e médias, aluga uma grande empresa, então ela aluga todo um data warehouse só para ela, né? Menor talvez, né? Talvez a empresa não seja tão grande, né? Aqui dá vários exemplos. A Sabre Holdings, o maior provedor do mundo de SaaS, software como serviço, como a gente viu, né, antes, né? Essa aí para o serviço de aviação, né? Para os banco de dados e serviços relacionados a dados de aviação, por exemplo, né? Aí tem vários aqui, databases, hotéis, servidores. Bom, aí vocês acabam de ler ali, tá? Como usar o banco de dados para melhorar o desempenho e a tomada de decisão na empresa? Vamos ver. As empresas usam, né, óbvio, banco de dados para monitorar. Vamos pensar lá uns 10, 15 anos atrás. Era só interno, né? Monitorar transações básicas, pagamentos a fornecedores, processamento de pedidos, atendimentos a cliente, pagamentos a funcionários, né? Mas elas também precisam de banco de dados para obter informações que ajudem a administrar o negócio dela, né? De maneira mais eficiente e ao mesmo tempo auxiliem os gerentes funcionários, né, a tomar decisões, né? Melhores decisões. Está vendendo menos aquele produto, então ou não vai comprar ou vai, sei lá, vai fazer alguma coisa baseado naqueles dados, né? Se uma empresa quiser saber qual produto é mais aceito pelo mercado, por exemplo, ou quais clientes são mais lucrativos, a resposta estará onde? Nos dados. E observa bem que não é só os dados da empresa que ela organiza internamente, são os dados de fora, fornecedores, clientes,
quais são as opções dos clientes, os desejos, o perfil dele, isso é importante. E onde que está isso? Dentro do banco de dados interno? Não está, está lá fora. Né? O desafio do Big Data. Né? Então, até aproximadamente, a maior parte... E aí o Big Data é a grande, né? Deixa eu ver se está falando aqui. Não. Ah, está aqui, ó, Big Data. Volume de dados na faixa de petabytes, bilhões, hexa. A gente chegou a ver, né, nas aulas lá do início do período, né, quanto que, uma tabelinha, eu acho, mostrando a escala, né, mega, giga, tera, e aí vai até as peta e hexa. Nossa, é dado demais, né? Então, os exemplos aqui, ó, da quantidade de dados que gera, né, hoje. E por que gera muito dado? Porque antes não gerava? Claro que gerava, só que não tinha lugar para guardar, né? Agora tem. E guardando, o que você pode fazer? Pode fazer uma consulta a esses dados para descobrir padrões, né? A gente já vai chegar lá na mineração de dados. Bom, olha lá o exemplo que o Paulo usa, que na verdade está aqui na página 193. O motor a jato é capaz de gerar 10 terabytes de dados em apenas 30 minutos de voo. Imagina quantos voos não existem por dia. Horas. Se lembra dos jogadores lá do Giants, né, de beisebol? Também gerava uma quantidade enorme de dados. Facebook, Twitter e por aí vai, né? Bom, a informação então está crescendo. Bom, não é que a informação esteja crescendo, está sendo armazenada, né? Porque antes não podia ser, né? Na década de 90 já tinha internet, mas não tinha como armazenar esses dados, não tinha volume, o preço da memória ainda era caro relativamente, né? Em 2011 havia aproximadamente 1.8 zettabytes. Até 2020, o montante esperado é 35. Já estamos em 2020. Seria interessante a gente fazer essa pesquisa, né, para saber quanto que está hoje, né? Se a previsão ali, porque o livro é de 2015, né? Então a previsão de 2020, 5 anos depois, será que eles acertaram? Seria interessante ver isso. Bom, para que as empresas estão interessadas no Big Data? Né? É que eles contêm mais, uma vez que eles podem conter padrões e anomalias interessantes, né, do que o conjunto de dados menores, por exemplo, os internos, né, com o potencial de fornecer novas percepções sobre comportamento do cliente. Claro, tem que vender mais para eles, né? Então é bom saber o comportamento do cliente, o perfil dele, né? Pode socar mais produtos na cabeça dele e fazer ele comprar mais. Com o potencial de fornecer novas percepções, não só do cliente, mas também de padrões climáticos, atividades do mercado financeiro e um monte de outros fenômenos, né? Se de algum jeito eu conseguir relacionar isso com a atuação da minha empresa e com decisões que eu posso tomar na empresa para aumentar o meu faturamento, as vendas, vai aumentar o faturamento, o lucro, etc. A empresa capitalista é para isso, né? Para aumentar o lucro. Vamos lá. Por exemplo, a Shutterstock, mercado global de imagens online. Shutterstock deve ser de guardar imagens, né? Armazena 24 milhões de imagens e a cada dia adiciona mais 10 mil. Isso em 2014, né? Uns 5, 6 anos atrás. Ele analisa o Big Data para descobrir onde os visitantes do seu site posicionam seus cursores. Ó, onde que põe? Põe aqui ou põe aqui, né? Só que imagens, né? Para descobrir o que? Padrões dos usuários. Essa que é a ideia, né? Onde posiciona a coisa? Quanto tempo eles mantêm o cursor sobre determinada imagem antes de fazer uma compra? Né? Com a finalidade de encontrar meios de otimizar a experiência no Shutterstock, né? Bom, a Shutterstock, isso aqui já 5, 6, 7 anos atrás. Hoje eles devem usar em vários outros lugares, né? Num site aí de, sei lá, de compra, né? Onde é que você põe a porcaria do cursor do mouse? Interessante. Ele está querendo comprar. Não está querendo comprar, né?
Entretanto, para obter valor empresarial a partir desses dados, Big Data, né, as organizações precisam de novas tecnologias e ferramentas, novos softwares, né, porque isso aí é inteligência artificial, capazes de gerir e analisar dados não tradicionais. Né? Aqueles bancos de dados tradicionais não servem para isso, né? Juntamente com seus dados corporativos tradicionais. Né? Vai continuar analisando os dados aqueles antigos tradicionais. Elas também precisam, as empresas, saber quais perguntas devem ser feitas sobre os dados. Né? O software que vai fazer isso, mas o que vai pegar nos dados? Quais são aqueles dados que o software inteligente ali, com inteligência artificial, vai fazer, né? Vai pegar e processar. Né? E quais limitações do Big Data? Coletar, armazenar e analisar o Big Data, né, com esses softwares inteligentes, pode ser caro. E é caro, né? Fazer esses softwares é caro. Vocês, programadores, né, vão fazer esse software, eu já estou fazendo. Né? E as informações oriundas do Big Data podem não necessariamente ajudar os tomadores de decisão. Você pode saber um monte de besteira que não ajuda nada a empresa. Aí você gastou tempo usando um software para descobrir onde é que o mouse está e não ajuda nada, né, a organização, a empresa. Então, a relação custo-benefício aí dessa análise do Big Data é problemática. Né? É importante ter uma compreensão clara do problema que o Big Data pode resolver para a empresa, ou não. Né? O estudo de caso do encerramento, tem um caso de dados aqui do Jardim Zoológico de Cincinnati, que é muito interessante, eu recomendo vocês lerem. Né? Como é que eles usam o Big Data, né? E podem ter algum benefício disso. Né? Infraestrutura da inteligência empresarial. Vamos ver aqui. Entretanto, é dado, eu falei, os slides aqui do Paulo Afonso, ele resume, né, bem o livro. Beleza? Certo? Bom, quais são as tecnologias, ferramentas para isso? Tá? Vamos lá. Tem os Data Warehouse e Data Marts. Bom, esses Data Warehouse e Data Marts ainda é aqueles, digamos, centros de informática na nuvem com os modelos tradicionais de banco de dados. Né? Então vamos falar aqui rapidinho para ver aqui. Ó. Hadoop. Vamos ver o Data Warehouse e Data Mart primeiro. Tá? Tá? Ferramenta tradicional para análise de dados corporativos nas últimas décadas tem sido o Data Warehouse, aquele centro de informática, né, que agora estão na nuvem, né, a tendência é ir para a nuvem. É um banco, esse Data Warehouse é um banco de dados que armazena dados correntes históricos de potencial interesse para os tomadores de decisão de toda a empresa. Os dados originam-se de muitos sistemas transacionais centrais em operação, como sistema de vendas, de contas de clientes, de manufatura, vários dados aí que é do dia a dia da empresa, né? Podendo incluir ainda dados de transações em sites, né, de venda principalmente. O Data Warehouse extrai dados correntes e históricos a partir de múltiplos sistemas em operação dentro da organização. Né? Porque esses Data Warehouse, eles são ainda aquele velho modelo do banco de dados relacional. Né? Esses dados são combinados com outros oriundos de fontes externas e transformados, corrigindo os dados imprecisos, incompletos e reestruturando para a elaboração de relatórios de gestão e análise antes de serem armazenados no Data Warehouse. Os dados do Data Warehouse estão disponíveis a todos para o acesso, todos dentro da empresa, né, para a necessidade de não serem alterados. Empresas montam Data Warehouse organizacionais. Agora temos uma divisão nos quais um armazém central de dados atende a organização inteira. Né? Então, o Data Warehouse é para toda a empresa. Né? O Data Mart, que é
essa divisão aí, né, é um subconjunto de um data warehouse, desse centro único de dados, no qual uma porção resumida, uma parte altamente focalizada dos dados da organização é colocada em um banco separado, destinado a uma população específica de usuários. Então, um exemplo. Uma empresa pode desenvolver data marts de vendas e marketing para tratar informações de clientes, né? A livraria Barnes & Noble, lá dos Estados Unidos, né, costuma manter uma série desses data marts, dessas subdivisões, né? Um para os dados dos caixas em lojas de varejo, outro para vendas das livrarias em faculdades e um terceiro para vendas online, né? Esses bancos de dados localizados, né, eles, não é que eles não sejam integrados, não é essa a questão, mas eles são específicos para certas ações da empresa, né? Bom, mas eles são ainda aquele velho modelo, né, de banco de dados relacionais. É claro que hoje eles já conseguem fazer alguma relação com dados de fora, né? Data warehouse não podem ser alterados, é um subconjunto, é o que eu acabei de falar, tá? Hadoop, aí que é interessante. Os produtos de database MS relacional, ou seja, os gerenciadores de bancos de dados relacionais, né, e desses centros de dados unificados, não são muito adequados para organizar e analisar os dados do Big Data, que a gente já viu, né, antes, já comentou. Não se encaixam, né, esse Big Data em colunas, linhas usadas nos modelos tradicionais, né, de estruturação de dados. Para tratar dados não estruturados e semi-estruturados em grandes quantidades, bem como os estruturados, as empresas estão começando a usar o que? Hadoop, né? O que é o Hadoop? É um software de código aberto gerenciado pela Apache, né, a Fundação Apache, que permite o processamento paralelo distribuído de grande quantidade de dados por meio de computadores de baixo custo. Você leva lá do grid, aquela computação em grid, é o que eles usam principalmente, né, porque barateia bastante o processamento, né? É quase um supercomputador, né, virtual, né? Ele fragmenta um problema do Big Data em subproblemas e o distribui entre os milhares de nós de processamento computacional de baixo custo, né, da computação em grid, e depois combina o resultado com um conjunto de dados menor e mais fácil de analisar. Segundo aqui, segundo o Paulo aqui, onde é que está o exemplo? Você já deve ter usado o Hadoop para encontrar a melhor passagem aérea na internet. Sabe aqueles sites que indicam Buscapé, qual que é? Da Zoom também, aquele site que mostra, né, vários. Ele entra em vários bancos de dados da Casa Bahia, da não sei o que, de Luiz Magazine, Submarino, etc. Cata aqueles dados e mostra. Hadoop. Tá? O Hadoop está em ação, né? Que é legal, porque a gente sabe que a tecnologia e o exemplo prático, né, que a gente já até usou, né? O Hadoop é composto por vários serviços, né? Bom, vou falar aqui um pouquinho do Hadoop. Sistema de arquivo distribuído, vazamento de dados, aí tem uma série de... Esse é interessante vocês lerem aqui, porque é um monte de dadinhos, né? Mas grande quantidade. Hadoop pode processar grande quantidade de qualquer tipo de dados, incluindo os transacionais estruturados. Isso é que é interessante. Esses novos tipos de bancos de dados, os gerenciadores, eles continuam sendo capazes de fazer a consulta nos tradicionais, nos relacionais, né? Não adiantaria de nada, né? Não, só não relacional. Não é por aí. Bom, aí tem um monte de exemplos aqui, vocês olhem. O que mais que tem? Temos a computação em memória, tá? Porque um dos grandes problemas do Big Data é que a quantidade de dados é muito grande e aonde que eles estão armazenados? Aonde? Nos
discos magnéticos, um disco rígido, tá? O SSD que a gente chegou a ver, eles ainda são um pouco caros, né, para botar nessas data warehouse, né, da nuvem, né, para poder analisar mais rápido, né, aumentavam 4 vezes, mas o preço vai lá para cima, né? Imagina esse data warehouse com quantidade enorme de dados e capacidade, usando o SSD ficaria talvez 4 vezes mais caro, sei lá, no mínimo o dobro, né? Então não compensa ainda, né? Vamos lá. A outra forma de facilitar essa computação em memória, né, que se baseia sobretudo na memória principal de um computador, tá? Ainda não se usa. Bom, naquela época, né, 5, 6, 7 anos atrás, ainda não estava usando. Talvez hoje já comece a usar, né, o SSD. Computação em memória, RAM para armazenar os dados. O gerenciador de banco de dados convencional utiliza sistemas de armazenamento em disco, eu já falei. Os usuários acessam dados armazenados na memória principal do sistema, eliminando assim os gargalos de recuperação. Essa que é a ideia, né? Na RAM, né? Aqui o custo é maior, né? O SSD provavelmente é mais barato que a memória principal, e hoje em dia eu aposto, né? Se tiver uma nova edição desse livro, eles já devem falar do SSD. Aposto isso. Bom, e tem um exemplo aqui, ó, da McLaren. A McLaren Racing, vocês conhecem a McLaren? F1, né, da Fórmula 1. Não sei como é que está agora com a pandemia, né? Não tem, as provas estão retornando, mas sem público. Tá difícil. A McLaren está regularmente coletando gigabytes de dados gerados por sensores anexados aos seus carros de Fórmula 1, né, de corrida, e armazenando-os em um sistema de computação em memória, chamado memória SAP HANA, para analisá-los ao mesmo tempo em que os carros estão participando da corrida. Observa bem, análise de dados, né, usando softwares inteligentes, né, para captar os dados interessantes e importantes, né, para tomar decisão a respeito da corrida. O carro está lá correndo e está analisando e já vai dar a resposta, né? Essa que é a ideia. Cada carro de Fórmula 1 da McLaren gera cerca de 1 GB de dados brutos durante uma corrida. Só 1 GB. E os engenheiros da McLaren podem agora consultar esses dados e receber uma resposta em 1/10 de segundo. 1 GB. Nossa, pá! Claro, computação, como é que é? Em memória, né? Memória RAM. Esse processo costumava demorar 2 dias. Né? A McLaren é capaz de usar essas informações para fazer os ajustes em tempo real no carro, né? Durante a corrida, com o propósito de alterar as condições e ganhar. Os carros da McLaren ganhar. Vamos lá, já deu. Bom, mineração de dados. Esse que é interessante, né? Vamos ver. Aqui ele não está falando, deixa eu ver. Não. Bom, data mining. Esse aqui tá. Data mining. O Paulo aqui pulou aqui. Eu vou só dar uma falada aqui nas plataformas analíticas antes de entrar aqui na mineração de dados. Vocês se lembram que essas grandes empresas, né, Google, Oracle, IBM, Microsoft, eles oferecem então esses centro de dados, centro de armazenamento de dados, que não só oferecem armazenamento de dados, mas softwares em nuvem, serviços como software, plataforma, como a gente já viu. Eles agora oferecem o que a mais? Também na nuvem. As plataformas analíticas, softwares para serem usados, claro, alugados, né, por empresas para analisar os dados. Né? Se você tem dados na nuvem, você tem software na nuvem, você não vai ter software de análise na nuvem? Óbvio, elas estão comercializando isso. Eles desenvolveram essas plataformas aí, analíticas especializadas para analisar a tecnologia relacional e não relacional, os bancos de dados,
E grande conjunto de dados, a IBM, Oracle, né, conjunto de hardware e software já pré-configurados para fazer essas análises. Né? Aqui tem os exemplos, eles usam no SQL, claro, né? E por aí vai. Então, tem uma figurinha para mostrar isso. Né? Qual que é a figurinha? É da página 196. Vamos lá. Tá aqui, ó. Ó lá. Olha lá. Os dados operacionais, dados históricos, dados gerados por máquina, dados da web, dados de imagens, né, fotos, vídeos, dados externos. Esses dados externos podem ser da web, mas pode não ser da web, sensores, por exemplo. Extrai um monte de informações e guarda lá no bancão de dados, né, que hoje principalmente está na nuvem, né, nesses warehouse, né, grandes, em geral grandes empresas que alugam. Tem os data mart, que podem ser, né, só da empresa, né. Grandes empresas têm data marts próprios, e a plataforma analítica, que também está sendo comercializada para pequenas, médias e grandes empresas também, para analisar os dados, analisar todos esses dados aqui. Né? É claro que a parte deles está daquela forma relacional, com banco de dados relacionais, outras estão semi-estruturadas, outras não estão estruturadas, estão espalhadas pela rede, e é assim que tem que ser acessado. Então essa plataforma analítica, com esse software de inteligência artificial, fazem essa análise, eles estão sendo oferecidos também para essas grandes empresas. Né? Usuários avançados, aí, consulta, relatório, e o data mining, né? A mineração de dados, que a gente vai falar agora. Beleza. Tá aqui. Bom, mineração de dados. Mineração de dados é exatamente esses softwares de inteligência artificial, em geral ligados à inteligência artificial, são sistemas de busca, né? Mas que usam sistemas inteligentes para buscar, né? Porque a busca bruta, né? Eu quero achar tal coisa, aí é uma, né, aquela busca burra, né? Vai demorar muito, mesmo usando né, computadores super velozes, né? Então, que tipo de consulta eles permitem? Exatamente o que o Paulo aqui pegou aqui do livro. Né? Aqui, Data Miner. Que tipo de... quantas unidades do produto blá 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 foram expedidas em fevereiro? Coisas muito específicas podem ser buscadas na mineração de dados. Ou então, né, o exemplo aqui que o Paulo gosta de botar, quais são os alunos que estudaram orientação a objeto em seus cursos de graduação? Vai ter que entrar lá no banco de dados e fazer essa busca, né, de uma forma mais inteligente ou menos inteligente. Né? Bom, a mineração, né, de dados é orientada para a descoberta, né, mas o data mining fornece percepções dos dados corporativos que não podem ser obtidas pelas técnicas antigas, descobrindo padrões e relacionamentos ocultos em grandes bancos de dados e inferindo, né, regras a partir deles, para prever comportamentos futuros, principalmente em relação à compra, né? Por isso que é muito usado nessa área. Esses modelos e regras podem então ser utilizados para guiar o processo de decisão da empresa, né? E prever os efeitos dessas escolhas que se supõe que beneficia a empresa, né? Os tipos de informações obtidos com o data mining incluem o quê? Associações, sequências, classificações, aglomerações e prognósticos. Aí que tem toda a sequência. Deixa eu ver se o Paulo mostra. Tá, associações, mostra. Tá? São as ocorrências que ocorrem uma única vez, né? Um único evento. Tá? Então, aí, os exemplos clássicos. Aqui tem toda a definição. Acho que
não preciso ler, vocês podem ler tranquilo, né? As sequências são os eventos ligados ao tempo. Então, fazer a correlação, né? Uma vez, depois a segunda vez, terceira vez, quarta vez. Quando se compra uma casa, em 65% das vezes se adquire uma geladeira nova no período de 2 semanas, né? É um tipo de sequência, um relacionamento de sequência, né? Alunos que obtêm nota maior que 60 na primeira avaliação e 60% faltam a aula após. Pior é que eu já vi muito disso mesmo. Né? Esses softwares, né, eles têm que ser um software inteligente, usando técnicas de inteligência artificial para fazer esses relacionamentos, né? Tanto de associação como de sequência. Mas não são só essas duas maneiras, né? Pode também ter a classificação, né? Classificar é que tipo, né, se encaixa, né? Prever quais alunos irão abandonar determinado curso de arte, visando tomar decisões, né? Então, o que é no perfil do aluno vai classificar ele como provável abandonante, né, do curso de arte, por exemplo, né? Classificação reconhece modelos que descrevem qual grupo que ele pertence. Ainda tem aglomeração, classifica os itens quanto os grupos ainda não foram definidos, né? A classificação, o grupo já está definido. Na aglomeração, você deixa os próprios dados se classificarem, né? Muito interessante isso, né? Técnica de inteligência artificial, né? Começo ao fim. E vamos ver, só isso. Embora todas essas aplicações, né, esses tipos de software envolvam previsões, os prognósticos, né, podem ser utilizados de modos diferentes. Parte de uma série de valores existentes para prever quais serão os outros valores, né, prognóstico. Por exemplo, essa é besteira. Vamos lá. Esses sistemas realizam uma análise de alto nível, né, quanto a padrões, tendências, classificações, né, aquelas associações, mas também podem esmiuçar os dados para revelar mais detalhes se necessário. Existem aplicações de data mining para todas as áreas funcionais da empresa. Você lembra aquelas 4 áreas funcionais? Então, né, que vão ser úteis para cada uma delas. Bem como para o trabalho científico, trabalho governamental, né? Um uso popular do data mining é a análise detalhada de padrões em dados sobre consumidores, óbvio, né? Eu acho que nesses últimos 10 anos o que mais se desenvolveu foi nessa área, né? A partir disso, montar campanhas de marketing um a um, ou identificar, né, clientes específicos, né, daquele tipo de nicho de mercado, ou clientes lucrativos, né, que tem mais grana, por aí vai, né? Ainda temos aqui o mineração de análise de sentimentos, né? Como é que é essa análise de sentimentos? Ih, estão tocando aqui, deixa eu dar uma pausada aqui, ó. Vou pausar. Pronto, voltei. Onde eu estava, na análise de sentimentos. Bom, a ideia, o que é? Não é exatamente sentimentos, né? Embora sentimentos podem ser, digamos, inferidos a partir dessa mineração dos textos, né? Dos dados textuais, né? Comentários, mensagens escritas, né? Formulários, por exemplo, de pesquisa. E aí, é claro, você pode verificar se é favorável, desfavorável, né? Se está com raiva, se está feliz, né? Essas coisas. E aí tem o Paulo botou aí, ó, o site que faz esse tipo de análise, né? Banco de dados e a web, né? Uma tendência bem atual, quer dizer, ela já era uns 5, 6 anos atrás, eu acho que hoje mais do que nunca. Aqui temos o caso, inteligência artificial ajudando o Jardim Zoológico a conhecer os seus clientes, uso de Big Data,
É interessante o caso. Leiam. Bom, banco de dados e a web, né? Muitas empresas estão usando a web para disponibilizar algumas informações de seus bancos de dados internos. Mas como assim? Para quê, né? Há clientes e parceiros de negócio. Não é para todo mundo, é para clientes e parceiros de negócio. Clientes potenciais podem usar o site de uma empresa para ver o catálogo de produtos ou fazer um pedido. Mas isso não é dado interno. Como não? Parte, né? Claro que eles são feitos para serem mostrados para os clientes. Vai vender um catálogo de produtos, é óbvio, né? Que tem que ser mostrado para os seus clientes. Clientes potenciais podem usar o site de uma empresa para ver o catálogo de produtos ou fazer um pedido. Óbvio. A empresa pode então usar a web para verificar a disponibilidade daqueles produtos no estoque de seu fornecedor. Vocês já foram comprar na Casas Bahia? Bom, vocês compram tudo online, né? Mas se comprar aí na Magazine Luiza, na Ponto Frio, né? O que faz o funcionário quando você pede a geladeira ou sei lá, o raio que o parta lá? Ele entra no sistema e faz exatamente isso, né? Agora, pelo menos alguns anos atrás, os próprios usuários, sem precisar ir na loja, estão fazendo isso. Mas quando vão na loja, os próprios atendentes fazem isso, né? Os vendedores. Fornecedor, por sua vez, pode acionar seus próprios fornecedores, assim como as empresas de entrega necessárias, para empresas de entrega, correio, etc. E por aí vai. Essas ações envolvem o acesso, e no caso do pedido, a atualização de banco de dados corporativos, banco de dados das empresas, por meio da web. Olha lá. Observa bem, o banco de dados é interno, mas o acesso é via rede internet e você tem que, através da internet, mudar aqueles bancos de dados internos, né? Suponha, por exemplo, que um cliente com um navegador da web queira pesquisar preços no banco de dados online de varejista. Aí tem a figura está lá, figura 6.14, estamos lá, cliente com navegador web, internet. Servidor web, servidor de banco de dados. Né? De quem? Da própria empresa. Né? Ou seja, há uma tendência de fazer o acesso dos bancos de dados internos via web. Né? E as empresas que são parceiras, então elas trocam não só dados de clientes, elas trocam outros dados. Né? Fornecedor e a empresa. Né? A empresa produz, sei lá, sapato. A outra é fornecedora de couro, borracha, cardaço, sei lá mais o que, tinta. Né? Então elas podem trocar outros dados via web, se lembra lá dos web service, via web, né, entre os seus bancos de dados. Né? Essa que é a ideia que está por trás. É claro, software de navegação web do usuário, todo mundo sabe usar, né? Então é fácil. Né? O gerenciador, né? O servidor de banco de dados, blá, 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 blá. Isso a gente já sabe. O servidor web, por sua vez, entrega na forma de uma página web. Então, tem um monte aí de plataformas que fazem esse tipo de funcionalidade de serviço. Tá? PHP, todo mundo conhece, né? O MySQL e por aí vai. Bom, e essa parte aqui já terminou. Talvez aqui só para concluir aqui antes de terminar, né, porque essa parte aí da mãos alva a gente não vai ver. Há uma série de vantagens em utilizar a rede para acessar os bancos de dados internos de uma organização. Né? Resumindo, em primeiro lugar, todo mundo sabe usar um software de navegação. Né? Não precisa dar treinamento. E os funcionários precisam de muito menos tempo para aprender a usar essas ferramentas de consultas proprietárias, né? Porque já está na web, né? Usando um browser. Né? Em segundo lugar, a interface web requer pouca ou nenhuma mudança no banco de dados internos. As empresas alavancam seus investimentos em sistemas mais antigos porque custa muito menos adicionar uma interface web à frente de um sistema antigo, tradicional ou legado, né, que o pessoal chama, do que projetar e reconstruir um sistema para melhorar o acesso do usuário. Do nada. Né? Usa os bancos antigos e faz uma interface que seja web e seja fácil de operar. Essa que é a ideia.
Por essa razão, a maioria das grandes empresas, no ranking do Fortune 500, as mais ricas, né, usa bancos de dados legados no back-end, né, rodando em mainframes, aqueles grandes computadores ainda antigos às vezes, ligados a um software front-end, esse sim moderno, né, que disponibiliza as informações na forma de uma página web aos usuários, tanto os internos da empresa como os externos, principalmente os parceiros, fornecedores, etc. Né? É isso então. Aí tem outros dados aqui interessantes, mas o principal é isso. Né? Aí que o problema lá que o Paulo estava, né, é prático, né, listagem, tela para listar todos os alunos, aí vai ter que acessar de um banco de dados, né? Tela via web, né? PHP faz isso tranquilo, tá cheio de tutoriais aí, vídeos que mostram como fazer isso. Eu já fiz. Aí tem um exercício, a gente não vai fazer, mas é interessante ver, né? O que é que vocês poderiam fazer, listar os alunos, as disciplinas, né? Aquela de listar os alunos a gente viu na aula passada, né? E as disciplinas veio agora nessa aí. É isso então, tá? Beleza? Então, mais uma aula concluída agora do capítulo 6, né? Aguarda aí que eu vou botar o questionário desse capítulo 6 agora, hoje mesmo, acho que agora de manhã mesmo.